nós tivemos 195 inscritos para essa palestra, né, que é um número, assim, para a gente, foi um recorde em palestra promovida pela Universidade Corporativa, esse número de inscritos, né? Então, por um lado, a gente sabe que o assunto é bastante crítico e está nos preocupando, né? E, por outro lado, também a gente fica feliz, né, de vocês terem acolhido a esse convite da Universidade Corporativa para estar com a gente aqui, compartilhando um momento de aprendizagem, de troca das dúvidas que a gente tem, e para a gente estar nós estamos super felizes. Outra coisa que é importante é que todas as empresas do Grupo FETransport estão representadas aqui, a RioCard, a própria FETransport, estão todas aqui presentes, a RioPar. E dos sindicatos, nós estamos com praticamente 90%, são 90% dos sindicatos que estão aqui representados. Então, um número bastante expressivo, né, do Rio Ônibus, do Transônibus, do CETREG, do CETRANSDUC, enfim, Sinferge, Sinterge, tá, né, até assim, sindicatos que nem tinham muito, já falei com todo mundo, né, que não vinham bastante, estão aqui presentes. Então, para a gente, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pela presença. E eu queria dizer para vocês que tomara que a gente consiga, a gente está pensando em continuar esses encontros, por isso esse material, essa ficha que vocês estão preenchendo para nós vai ser muito importante, vocês, né? E porque a gente sabe que o tema é importante, que a gente tem que se preparar para isso, que a coisa está muito próxima da gente e a gente tem que tomar tenência, né? Bom, a palestra de hoje, eu queria informar para vocês, ela tem uma duração de 1h30 e logo depois a gente abre espaço para pergunta. Então, nós vamos ter, como tem muita gente aqui, o nosso grupo da Universidade Corporativa, da diretoria aqui de gestão de pessoas, está nos ajudando, a Andréa está aqui, com a equipe dela toda, para nos ajudar a distribuir, a recolher as perguntas de vocês. Tá? As perguntas vão ser lidas e respondidas pela Renata, porque a gente não consegue passar o microfone para todo mundo. Bom, e essa palestra também, eu acho que é importante vocês saberem agora, ela vai estar sendo gravada, está o pessoal ali gravando a palestra, depois ela vai ser disponibilizada no nosso site, para a gente recordar a viver, né? Então, vamos lá, né? Agora, eu queria, assim, agradecer e chamar aqui para o nosso palco, é um verdadeiro palco aqui, né? A Renata Seldin, né? Que é a nossa convidada. A Renata é gerente da TOTUS Consulting. Ela é formada em Engenharia de Produção pela UFRJ. Ela tem mestrado em Gestão da Mudança na Implantação de Sistemas ERP e doutorado em Gestão da Inovação pela COP UFRJ. Então, a Renata estará proferindo a palestra, mas antes, viu, Renato, eu vou fazer uma propaganda, antes de você subir aqui, né, porque estamos fazendo propaganda, fazer uma propaganda da UCT também. Então, Ronaldo, vou pedir para o Ronaldo passar um vídeo aqui, para quem não conhece direito o trabalho, né, vocês conhecerem.
pessoal, para deixar a propaganda um pouquinho mais suave nesses momentos de crise, cada vez mais virtualizada e cada vez mais com a parceria dos sindicatos e das empresas, através dos educadores que são treinados pela gente, né, principalmente no programa de simulador por direção. Então, agradeço o apoio de vocês nessa jornada diferenciada que a gente iniciou recentemente. Agora eu vou chamar a Renata para dar início à palestra. Obrigada, hein? Obrigada. Bom dia, pessoal. Nossa, agora que eu estou olhando daqui, a casa está cheia, né? Olhem para trás para ver quanta gente. Que bom. Bom, como a Ana Rosa falou, meu nome é Renata, eu sou gerente sênior da TOTUS Consulting, eu trabalho na TOTUS há 10 anos já, e desde 2013 eu recebi o desafio de ajudar as empresas a se prepararem para o E-Social. Eu digo que é um desafio porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Não tem um dia que eu venha trabalhar que eu não veja uma situação que eu nunca tinha visto antes e que eu tenho que estudar para chegar do outro lado, né? O E-Social me promove esse desafio diário, né? Então, eu digo que eu nunca paro de aprender quando o assunto é social. Aposto que dentro da empresa de vocês existem situações que são específicas, únicas, e que a gente tem que se aprofundar na legislação e entender como é que a gente sai do outro lado. Imagino que vocês já conseguiram pensar em algumas, né, só de eu comentar isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a TOTUS, é bem rapidinho, só para mostrar um pouquinho a nossa experiência nesse assunto. Depois vamos falar do E-Social. Sempre que possível eu vou tentar dar uma pinceladinha sobre a reforma trabalhista, porque ela mexe um pouquinho com o nosso trabalho, né, com o que a gente espera daqui para frente. Vamos falar de desafios, cronogramas, impactos, né, e como é que a gente se posiciona no mercado. E, no final, eu vou trazer para vocês uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa específica do setor de transporte, do setor de vocês. Alguns talvez tenham participado, uma pesquisa que a gente fez, deixou aberta durante um mês, e que traz um pouquinho da fotografia de como vocês estão como setor em relação ao E-Social. Tá? Falando um pouquinho da TOTUS Consulting, a TOTUS Consulting é uma área dentro da TOTUS especializada em consultoria de gestão. É uma área que existe há 10 anos, praticamente o tempo que eu tenho de casa. E, inicialmente, ela vinha com a iniciativa e o desejo de ajudar os clientes que tinham sistemas da TOTUS. Mas, logo no começo da vida da TOTUS Consulting, a gente entendeu que isso não fazia muito sentido, que a gente precisava atender clientes de diferentes setores, de diferentes portes, e que usassem diferentes tecnologias. O importante era a gente saber o que era a melhor prática do mercado e não necessariamente o que era feito num sistema TOTUS. Então, hoje, quando a gente fala de TOTUS Consulting, cerca de 40% dos nossos clientes ainda são clientes que usam uma tecnologia da TOTUS, mas 60% não, usam outras tecnologias de mercado. E quando a gente fala especificamente de E-Social, aí o nosso universo é bem amplo, né? A gente já fez mais de 50 projetos relacionados a esse tema, inclusive no setor de transporte. Desses 50, existia uma gama bem diferenciada de sistemas de folha de pagamento. Então, a própria TOTUS já tem vários, né? Quem aqui é cliente TOTUS de sistema de folha de pagamento? RM? Proteus? RM. Labore, então, a TOTUS já tem 3 e o mercado tem um monte. E desses 50, a gente já viu as mais diferentes soluções. Tá? Falando ainda um pouquinho da nossa experiência sobre o E-Social. Nós, como empresa de tecnologia, sentamos no grupo de trabalho do governo, então ajudamos a criticar esse layout que está hoje no mercado e todos os outros, né, desde o layout 1.0, que saiu em 2013, a gente vem trabalhando junto com o governo nesse layout.
E, além disso, nós, como TOTOS Consulting, acompanhamos uma das empresas que está no grupo piloto, né? Então, a gente vai lá junto com essa empresa, faz os testes junto, dá retorno para o governo junto. Então, a gente tem bastante experiência quando o assunto é e-social, tá? E, além disso, a gente faz outras coisas, né? Eu, particularmente, sou a responsável pelo pilar de obrigações legais. Então, todas as obrigações referentes ao programa SPED do governo ficam sob minha responsabilidade. E a gente vai falar um pouquinho que o e-social não é o único. Existe uma outra obrigação chamada REINF, que entra exatamente no mesmo dia do e-social e que deveria estar na cabeça de vocês. E aí as outras obrigações, bloco K, e-financeira, SPED fiscal, SPED contábil, fica tudo comigo. Mas, além disso, a gente tem atuação em operação, supply chain logística, a gente tem operação em tecnologia digital, a gente está numa empresa de TI, né, de desempenho empresarial, melhoria de custos, redução e gestão de pessoas de forma geral. Tá? Então, isso é um pouquinho da TOTOS, só para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, como eu estou aqui hoje conversando com vocês. E aí, falando um pouquinho do momento que a gente vive hoje, né, quem é de recursos humanos aqui? Levanta a mão, por favor. Quase todo mundo, né? Então, imagino que vocês percebam que o contexto que a gente vive hoje é um contexto que está sempre trazendo desafios para a gente, né? A gente vive num momento em que a expectativa do cliente é cada vez maior, que cada vez aparece um competidor novo no mercado, ou uma forma nova, não um competidor direto, mas se a gente está falando de transporte, agora a gente tem o Uber, a gente tem o Cabify, a gente tem os aplicativos, cada vez aparece uma forma diferente, né, de prestar o serviço que a gente está prestando, cada vez com mais tecnologia, cada vez com mais instabilidade política, e o governo cada vez fechando mais o cerco e impondo para a gente mais obrigações legais. Né? Então, nesse cenário em que a gente ainda tem dentro da empresa o desafio de trabalhar com gerações diferentes, né? Pessoas que já têm muito tempo de casa e pessoas que são da geração Z, que não aguentam ficar um ano no mesmo lugar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando, mas respeitando a lei, mas acompanhando as mudanças legais e se preparando para essas obrigações. Uma dessas obrigações é o e-social. Outra mudança muito grande de legislação, a reforma trabalhista. Então, a gente, além de ter toda essa preocupação com o meio externo e com o que está acontecendo dentro da empresa, a gente também tem que se preocupar em prestar informação para o governo. E aí, quando a gente vai falar de prestar informação para o governo, essa é uma história, um relacionamento que já vem de longa data, mas que virou digital. Então, desde 2009, saiu o primeiro projeto desse programa maior, que é o SPED, que é o SPED contábil. Então, quem tem contador aqui? Tem, já conhecem de longa data, e desde então o governo vem aumentando a quantidade de obrigações que a gente faz de forma totalmente digital. Né? E aí estamos falando agora, né, desde 2009 começamos esse relacionamento digital com o governo, e agora, em 2018, vamos começar mais 2. O e-social, que para empresas com um faturamento acima de 78 milhões entra agora dia 1º de janeiro, e o REINF, que entra exatamente no mesmo dia que o e-social. E aí, entrando um pouquinho, né, na estrela do dia, no nosso convidado especial, o e-social. Ele é uma forma diferente da gente se comunicar com o governo. Hoje, quem trabalha na área de recursos humanos ou de departamento pessoal sabe que, para falar com o governo, a gente faz diversas obrigações acessórias ao longo do mês ou ao longo do ano. E para cada um dos órgãos do governo, seja o Ministério do Trabalho, a Receita, a Previdência, é uma obrigação diferente.
Então, a gente está o tempo inteiro preocupado em gerar obrigações que vão para o governo. E o que o E-Social está se propondo é ser um canal único de comunicação da empresa com o governo. Então, ao invés de fazer diversas obrigações ao longo do tempo, eu tenho um único, passa pela minha folha de pagamento, e essa informação chega no governo de forma única e centralizada, e de lá é distribuída para todos os interessados, seja INSS, seja Previdência, Ministério do Trabalho, Receita, e assim vai. O que isso significa na prática? Que antes, se a gente tinha diversas obrigações com informações que não necessariamente se encontravam, agora que o canal de informação é único, o governo vai conseguir fiscalizar melhor as nossas informações. Então, eu estou dizendo que eu estou mandando uma única informação para o governo, todos os órgãos recebem essa mesma informação, conseguem se comunicar de forma melhor, conseguem ter maior acesso à informação das empresas, consequentemente, conseguem fiscalizar de forma mais eficiente, automática até, eu diria, e a multa chega mais rápido na nossa casa. Se hoje a gente vive num ambiente em que eu recebo a visita do fiscal e eu coloco esse fiscal numa sala de reunião, entulho ele de papel, falo assim, ok, vê se você acha alguma coisa aí, fica procurando, Dou muito mais informação do que ele precisa para ele achar alguma coisa que esteja em desacordo com a lei. Agora a gente não precisa mais disso. Agora, das duas, uma. Ou ele já vai cruzar a informação diretamente e a multa já vem de forma automática, ou ele vai perceber que existe uma inconsistência, uma irregularidade, e ele vai te fazer uma visita pedindo exatamente aquela evidência que mostra que você não está fora do que a CLT está pedindo. Então, ainda que a gente não elimine 100% as fiscalizações, elas são muito, muito, muito mais eficientes. E, com isso, o governo consegue arrecadar muito mais. Governo em crise, sem dinheiro, E-Social vem ajudar a aumentar a arrecadação. Tá? E aí, falando um pouquinho de cronograma de implantação. Agora, no dia 1º de agosto, que passou, o governo liberou o ambiente de teste para todas as empresas. Alguém já acessou esse ambiente de teste? Conseguiu testar? Conseguiu mandar informação? Está aguardando retorno ainda. Mas conseguiu enviar 100% e não recebeu nenhum protocolo. 1.000 registros. Mas você conseguiu enviar todos os eventos. Ótimo, muito bem. Agora, em 1º de agosto, o governo liberou para que vocês começassem a testar e ver se estava tudo ok. E, a partir de 1º de janeiro, empresas que têm um faturamento acima de 78 milhões passam a ser obrigadas a enviar a obrigação de forma recorrente. Quantos de vocês se encaixam nesse cronograma de 1º de janeiro? Ou seja, quantos têm um faturamento acima de 78 milhões? Ali menos da metade, então. Então, a gente ainda tem empresas que ganharam 6 meses, aí que, na verdade, começam a mandar a informação em 1º de julho. O cronograma funciona da seguinte forma. Eu primeiro mando as informações de folha de pagamento, e 6 meses depois, manda as informações de medicina e segurança. Então, para empresas que são com faturamento acima de 78 milhões, 1º de janeiro, informações de folha de pagamento, 1º de julho, as demais informações. Empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, 1º de julho, começam a mandar as informações de folha de pagamento, e 1º de janeiro de 2019, aí sim, as informações de medicina e segurança. Aí vem uma pergunta que eu recebo com frequência, que talvez apareça num papelzinho aí mais tarde. E a reforma trabalhista impacta o cronograma do E-Social? De fato, quando você se debruça nas mudanças que a reforma se propôs,
ela exige muito pouco, ela impacta muito pouco o layout e o mecanismo de funcionamento do e-social. Significa que eu tenho que criar mais algumas modalidades de trabalho, significa que, ao invés de poder parcelar férias 2 vezes, eu posso em 3, mas, de fato, a lógica da obrigação não muda muito. Eu vou ter que mudar o layout de novo. Então, hoje eu estou no 2.3, eu já sei que vai vir o 2.4, pode ser que eu tenha que ter o 2.5 também. Mas, de fato, assim, a lógica, a forma de funcionamento do e-social não muda de forma agressiva. Agora, o governo está, sim, se propondo a estudar a possibilidade de fracionar ainda mais a entrada. O que isso significa? Vamos agora só estabelecer que a gente vai falar sempre 1º de janeiro, só para ficar mais fácil, tá? Quando eu falar 1º de janeiro e vocês tiverem faturamento abaixo de 78 milhões, coloquem 6 meses para frente na minha fala. O governo, então, ele está abrindo a possibilidade de estudar, ou seja, ainda não é certo, que eu tenha um fracionamento. Então, que em 1º de janeiro eu comece mandando informações que basicamente compõem o CAGED. Admissão, desligamento, o vínculo inicial dos funcionários. E, à medida que eu for ganhando maturidade, aí eu vou botando as informações de folha de pagamento. Ou seja, ele não está estudando a possibilidade de atrasar o cronograma. Ele está estudando a possibilidade de fracionar um pouquinho mais essa entrada da obrigação. Tá? Então, não contem, por favor, com a possibilidade de adiamento, porque hoje, a gente, tirando você que já está testando, parabéns, estamos atrasados, porque todos vocês na sala deviam estar testando, usando o ambiente de teste para testar essa obrigação. Tá bom? E aí, agora vamos falar um pouquinho do que é mito e o que é verdade quando a gente está falando de e-social. O primeiro mito, que para mim é o maior de todos, é que o e-social é um projeto do DP, ou do RH. Não é verdade, gente. O e-social é um projeto da empresa como um todo. Ele afeta o nosso dia a dia da empresa como um todo. Ok, que a maioria da informação está ali concentrada no DP. Ok. Mas, de fato, eu vou dizer que se faltou um motorista, eu não posso pegar um de outro turno e botar para cobrir sem antes mudar isso no sistema. Então, o supervisor da garagem, ele não pode mais ter essa flexibilidade de dar o jeitinho de cobrir o turno de trabalho do outro sem que isso esteja registrado no sistema, porque vai que, por acaso, porque o Murphy existe, está muito presente, vai que naquele dia ele sofre um acidente de trabalho. O que ele estava fazendo trabalhando fora do turno que ele está designado para trabalhar? Então, ele traz uma mudança no dia a dia da empresa, na operação, no negócio, e não é no RH. O RH já pede, por favor, que a gente siga com essas práticas, que são boas práticas de mercado e que respondem à legislação há muito tempo. Agora, o que o RH tem é força para implementar, de fato, essas mudanças que antes a gente não conseguia fazer. Tá? Então, esse é o primeiro mito. Segundo mito é que o maior desafio do e-social é ajustar o sistema. Também não concordo. A não ser que vocês tenham um sistema desenvolvido internamente pela própria empresa, aí sim a gente tem um problema. Mas se vocês usam qualquer sistema de mercado, o provedor de sistema de vocês, ele é obrigado por lei a oferecer um sistema que esteja compatível e aderente à legislação em vigor. Então, ok, eu, como estou dentro de uma empresa de TI, eu sei que existe uma super dificuldade de respeitar esse cronograma. Está difícil, está apertado, né? Mas eu, Toto, e sou obrigada a fornecer para vocês que usam o nosso sistema uma versão que seja 100% compatível ao e-social. Agora, o desafio mesmo está em conseguir usar esse sistema de forma correta e respeitando os prazos e os processos que o e-social pede. Isso é difícil. Eu vou lá, quando eu volto nos meus 50 clientes, quantas vezes eu peguei o cliente usando o sistema de forma errada?
eu tenho aqui o campo de rescisão, onde eu deveria botar a data da rescisão, mas eu uso esse campo para fazer o cálculo, para ver qual é o melhor momento de desligar aquele funcionário. E aí eu criei um campo paralelo aqui, complementar, e nesse campo eu guardo a informação da data real da rescisão dele. Como que o governo vai saber que a informação que devia estar no campo A, no seu caso especificamente, está no campo B? Não sabe, né? Então, usar o sistema de forma correta é, sim, um desafio muito maior do que ajustar o seu sistema. E aí a gente vem para o terceiro mito. A legislação não mudou. Então, se a legislação não mudou, não precisa ajustar nada dentro de casa. Até a reforma trabalhista, a legislação não tinha mudado nada mesmo. E o E-Social nunca muda a legislação. Ele só pede que você envie a informação daquela legislação que está vigente. Agora, o E-Social é o Big Brother das empresas. Ele está ali no dia a dia, monitorando tudo o que vocês estão fazendo e enviando em tempo real, praticamente 24 horas, para o governo. Então, aquele jeitinho que eu dava, né, aquele motorista que devia ter nível médio, mas que não tem, né, que está incompleto, e que na hora de gerar a informação eu troco ali no sistema para enviar a obrigação, não posso mais. Porque se a informação está no sistema de que ele tem nível médio incompleto, é essa que vai para o governo. Então, antes, o que eu fazia no jeitinho, agora é em tempo real. E em tempo real eu tenho que ter a informação correta. Em tempo real, o meu processo precisa estar funcionando. Tá? E, por fim, meu último mito aqui é, ok, consegui enviar para o governo. Recebi um protocolo de volta. Tô bem, né? Passei na prova. Não passou. O protocolo ele é um mero recibo de que alguma informação foi enviada para o governo. Ele não tem nenhum tipo de validação. E a informação do E-Social vale por 5 anos. Isso significa que em 1º de janeiro eu posso enviar alguma coisa, de 2018, eu posso enviar alguma coisa e em 1º de janeiro de 2023 eu receber a multa pelaquela informação que eu enviei e que eu tive um protocolo associado. Então, é muito importante que eu valide a informação antes de enviar para o governo, porque o governo não vai validar para você, ele vai aceitar. Ele vai aceitar uma admissão que seja 3 dias depois do funcionário ter começado a trabalhar. Ele vai aceitar uma admissão sem um exame admissional associado a ela. E depois a multa vai chegar para vocês. Tá? Então, esses aqui são alguns mitos que, principalmente, quem não trabalha com E-Social assume. Né? Eu assumo que isso é um problema do DP. Né? Eu assumo que eu não preciso mudar nada porque a legislação não mudou. E, na verdade, quando a gente se debruça sobre o assunto, o buraco é mais embaixo. O desafio é maior que isso. Tá? E aí, então, quando a gente está falando de E-Social, existem 3 grandes pilares, 3 grandes pontos que a gente deveria olhar. O primeiro deles é o pilar de processos. Eu preciso avaliar as atividades de dia a dia da minha empresa para ver se elas estão de acordo com o E-Social. O segundo pilar é o de sistemas. Eu preciso avaliar se as informações que eu gero no dia a dia estão guardadas em um sistema. E ainda mais que esse sistema fale com o governo. E, para fechar, eu preciso ter certeza que os dados que eu estou gerando estão de acordo com a realidade e não me deixam exposto ao governo. Tá? Entrando um pouquinho em cada um deles, quando a gente fala de processos, né, e a gente faz uma análise, cerca de 75% de todos os processos que eu olho precisam de alguma alteração por conta do E-Social. E aí a gente está falando desde alterações porque você não estava seguindo a legislação, como, por exemplo, a legislação ela diz que você tem que aferir a frequência do dia 1º ao dia 30 ou 31, né, o último dia do mês,
e pagar, né, o funcionário no dia 5 do mês, até no 5º dia útil do mês seguinte, com toda, né, aquela aferição de ponto que você fez. Quantos de vocês conseguem fazer isso hoje? Alguém? Conseguem aferir? E se o funcionário fez uma hora extra no dia 31 do mês? Paga no dia 5? Nossa, muito bom, parabéns! É muito difícil, né? Não é? Ela exige uma maturidade do processo que muitas empresas nem tentaram perseguir. Né? Eu estava num cliente ontem que ele falou, não, eu fecho o ponto do 16 ao 15 e aí no mês seguinte eu pago hora extra. A lei diz que você está lesando o funcionário porque você devia o dinheiro da hora extra para ele e você levou um mês a mais para pagar. Se você está descontando, né, se ele faltou no dia 31, ok, você não lesou o funcionário de não descontar. Mas se ele fez a mais, se ele fez hora extra, você está lesando o funcionário. É um exemplo de situação de processo que precisa mudar. Um outro exemplo, tive um acidente de trabalho, o acidente foi lá longe, foi na garagem, foi na estrada. Eu, RH, só descobri do acidente 3 dias depois. Então, vou fazer o comunicado do acidente de trabalho no momento que eu descobri. Não, o E-Social diz que um acidente de trabalho tem que ser comunicado até 24 horas da ocorrência desse acidente. Se for óbito, tem que ser de forma imediata. E aí a gente está dando um exemplo de que o prazo, né, não é a legislação, é o prazo, não está de acordo com o que o E-Social está pedindo. Ou ainda, sempre que alguém começa a trabalhar comigo, sempre que eu vou admitir um funcionário, eu preciso mandar a informação da admissão dele 24 horas antes da data de início dele. O governo já deu uma flexibilizada aí, porque antes era impossível. Né? Agora ele já disse assim, não, cria aqui um evento preliminar, ele é bem simplesinho, ele é simplesinho mesmo, mas você tem que mandar e depois, no dia 7 do mês seguinte, você manda o completo. Facilitou. Mas ainda significa que a gente não pode... Eu, Renata, o dia que eu comecei a trabalhar, há 10 anos atrás na TOTUS, meu gerente virou para mim e falou assim, eu sei que você só começa no dia 23 de maio, eu lembro como se fosse ontem. Você não pode vir uma semana antes? Depois você tira férias e a gente compensa tudo. Não pode mais acontecer. Né? Então, outro exemplo de processo. E o último exemplo de processo que tem problema, vamos dar o exemplo aqui de... em termos de medicina e segurança, eu faço tudo certinho. Meu funcionário só começa a trabalhar quando ele tem o ASA admissional, o exame diz que ele está apto a trabalhar, mas a informação veio num laudo. O que eu faço com esse papel? O papel não fala com o governo. Então, o processo está todo correto, mas ele não gera nenhum registro em sistema. Então, eu também preciso mudar o processo, porque eu preciso que a informação esteja no sistema para que ela vá para o governo. Tá? E aí, quando a gente olha esses tipos, né, de situações em que eu preciso mudar o processo, eu tenho 3 tipos de classificação que a gente faz normalmente. A primeira delas essa mudança ela é mandatória para o E-Social. Se eu não alterar esse processo, eu não consigo nem enviar o arquivo para o governo. Ah, então, eu preciso fazer. E aí, cerca de 24% das minhas alterações caem nessa classificação. Tem que fazer. Depois eu tenho 45% que é mitigação de risco. O que isso significa? Eu vou conseguir enviar para o governo a CAT, por exemplo, 3 dias depois. Consigo enviar para o governo. O governo não vai me impedir. Mas eu estou expondo a minha empresa no momento que eu faço isso. Então, eu corro o risco de receber uma autuação. Pode ser que o governo autue, pode ser que o governo não autue, não tem como eu saber. Então, fazer essa mudança, eu estou mitigando o risco de levar uma autuação. E, para fechar, né, como a gente é consultoria, trabalho com isso há 17 anos, eu sei o que é a melhor prática do mercado. Então, tem um monte de coisa que eu vejo no dia a dia
que poderia ser melhor, poderia ser mais fácil, poderia ser mais eficiente, poderia custar menos, mas não tem impacto direto com o E-Social. E aí essas mudanças são cerca de 31% dos casos. Tá? Aí vamos para o segundo pilar. Quando a gente está falando de sistemas, nosso segundo pilar, normalmente as informações vêm de pelo menos 4 lugares diferentes. O primeiro lugar deles é a folha de pagamento. Então, meu sistema de folha guarda grande parte da informação que vai para o E-Social. No entanto, também existe um outro lugar importante, que é o sistema de medicina e segurança. Pode ser o mesmo da folha, mas pode ser outro. Pode ser um terceiro, uma empresa terceirizada que presta o serviço para mim e guarda a informação no sistema dela. Mas eu preciso enviar para o E-Social. Então, eu também preciso ter posse dessa informação. Eu tenho uma quarta informação, que são os processos administrativos e judiciais. Normalmente são poucos. A gente não está falando de processo trabalhista, que aí o volume aumenta. São aqueles processos que, de alguma forma, incidem de forma diferenciada no recolhimento dos meus tributos em cima da folha de pagamento. Tá? Normalmente, eles estão numa planilha ou no escritório, né, jurídico que me dá assessoria. E, para fechar, eu tenho informações que estão no meu financeiro, como, por exemplo, o pagamento de um autônomo, o pagamento da contribuição sindical. Sai direto do financeiro, não tem nenhum lugar na folha que eu guarde essa informação. E o meu desafio é juntar tudo isso e enviar para o governo no layout que o governo está pedindo. E aí, o que as software houses fizeram, de forma geral? A TOTVS fez assim e todas as outras também usaram essa mesma estratégia. Ok, eu tenho lá quantos sistemas forem, mas eu tenho um único consolidador, um módulo que eu guardo essas informações e que ele serve para juntar os pedacinhos, colocar no formato que o governo está pedindo e enviar para o governo. E funciona como uma mensageria. Então, nesse consolidador, eu também recebo o protocolo e vou guardando ali. Se eu precisar retificar algum evento, eu vou ali, pego o protocolo e mando de novo. Então, é muito importante que todos vocês tenham um módulo. E aí, se for TOTVS, é o TAF, se for SAP, é a Master SAF, a Sênior também tem um módulo, a LG também tem um módulo. É muito importante que vocês tenham esse módulo de sistema que faça esse trabalho de mensageria. Tá bom? Outro ponto importante, vocês têm que estar na versão mais atual do sistema de vocês. E com essas mudanças, né, assim, eu comentei que em 1º de agosto, eles liberaram um ambiente de testes. Para a empresa de TI, isso foi liberado 10 dias antes, uma semana antes. Então, depois que as empresas de TI começaram a testar, elas vão mandar outra versão do sistema. Com certeza, a TOTVS é uma delas, e eu tenho certeza que as outras empresas também estão trabalhando em novas versões o tempo inteiro para garantir que o sistema funciona direitinho. Então, fiquem atentos, porque o tempo inteiro o provedor de sistemas de vocês vai lançar atualizações referentes ao E-Social. E aí, agora, vamos para a parte de dados, que é a parte que eu, Renata, particularmente acho que é onde dá mais trabalho. Existe um trabalhinho inicial que tem que ser feito, é obrigatório, que é a qualificação cadastral. Quem já ouviu falar na qualificação cadastral? Levanta a mão. Vamos fazer diferente. Quem não ouviu falar da qualificação cadastral? Ok. A qualificação cadastral é um passo fundamental, ele é obrigatório, vocês não têm opção de não fazer. O que ele significa? Eu pego as informações dos meus funcionários, eu estou falando de 4 informações básicas: o nome, a data de nascimento, o número do PIS e o número do CPF. E eu mando para o governo, eu posso fazer isso através do site do E-Social, e aí eu faço em lotes de até 10, ou eu posso fazer isso via conectividade, e aí eu faço o tamanho maior, o lote inteiro da empresa. Se eu fizer via site, eu recebo retorno imediato. Se eu fizer via conectividade em lote, eu recebo 48 horas depois. E o que essa checagem é? Ele pega esses 4 dados,
e olha, na receita, essas 4 informações estão iguais ao que está na empresa? Na Previdência, essas informações estão iguais ao que está na empresa? E na Caixa, essas informações estão iguais ao que está na empresa? Estão iguais entre elas? Se uma dessas informações não bater, o E-Social não aceita a informação daquele funcionário. Então, vamos pegar o caso da Renata, que nasceu Renata Seldin, casou, virou Renata Seldin Silva, e esqueceu de atualizar o dado dela na Receita. Acertou em todos os outros lugares, mas na Receita deixou passar, estava fila, perdi o dia, né, o que seja. A empresa TOTVS não consegue enviar o dado da Renata para o governo. Pior, vamos dizer que a empresa TOTVS tem 10. Os outros 9 passaram tranquilamente. Então, quando eu enviar o dado da folha de pagamento, eu vou enviar dos 9, da Renata não. Então, quando eu for consolidar e contabilizar os impostos que eu tenho que pagar e gerar a DARF de pagamento, vai gerar menor, porque vai gerar com as 9 informações e não com o total da informação. O que isso significa? A empresa está recolhendo menos imposto do que deveria. Então, a qualificação cadastral é muito importante. E no caso que eu dei especificamente, que era o caso que a Renata esqueceu de atualizar na Receita, só a Renata pode ir na Receita consertar o nome dela. Então, eu dependo 100% do meu funcionário, na boa vontade dele, ir até lá na Receita, agendar, ficar na fila e consertar as informações que estão erradas. Entendem por que é obrigatório e por que é muito importante? A gente está falando de, para quem entra em 1º de janeiro, 5 meses para fazer tudo isso. Se eu tenho um funcionário com problema de cadastro, ok. Meu benchmark, minha média diz que eu tenho 10% da minha folha de pagamento com problema. Então, é a média que eu vejo no mercado. Então, significa que 10% dos meus funcionários vão ter que ir na Receita, no Banco do Brasil, no Correio, sei lá onde, né? Vai ser melhor atualizar os seus dados. Então, esse é o primeiro ponto de atenção quando a gente está falando de funcionário. Né? E aí eu te perguntei se você conseguiu enviar os eventos, porque esse é um dos motivos de não conseguir enviar. Impeditivo, exato. E está ali no mandatório. Exato. Exato. Multa certa, né? E aí a gente ainda tem tempo. Então, corram, por favor, saiam daqui hoje, coloquem isso na agenda para fazer hoje, quando chegarem na empresa de vocês. Tá? Então, esse é o primeiro item que a gente precisa prestar atenção. Segundo item, vocês acham que o governo ele só está querendo ser bonzinho? Para que você vai gastar dinheiro com servidor? Deixa que me dá seu dado que eu guardo para você? Não, né? Ele tem acesso aos dados e ele vai cruzar esses dados para autuar vocês. Então, a gente, né, na consultoria, começou a pensar que tipo de cruzamento o governo pode fazer para buscar, né, para fazer pegadinhas com as empresas. E aí a gente identificou alguns deles. O primeiro deles é a isonomia salarial. Eu tenho 2 funcionários, estão no mesmo cargo, atrelados ao mesmo CBO, trabalham no mesmo lugar e têm o mesmo tempo de casa. Eles ganham a mesma coisa? Segundo o governo, deveriam. Então, aqui já temos um problema. E aí a gente identifica todos os casos em que a gente tem esse problema. Outro cruzamento. O meu cargo, segundo a descrição dele, está atrelado ao CBO correto? Terceiro cruzamento. Esse CBO, a qual eu atrelei o cargo, ele exige nível superior completo, por exemplo. Os funcionários que estão nesse cargo têm nível superior completo? Outro cruzamento. Eu tenho a cota de PCD que eu deveria ter na empresa? Eu tenho a cota de menor aprendiz? Quando eu estou falando de menor aprendiz, ele tem a idade mínima. Outro dia eu estava numa empresa, eu peguei o menor aprendiz com 34 anos. Falei, nossa, que beleza!
Então, né, cada um com seu cada qual, a lei não permite. Só, né, fica a dica. Estagiário. O estagiário tem uma instituição de ensino associada, essa informação não servia para nada antes. Agora o governo diz que ela é obrigatória. Então, se vocês têm estagiários, corram atrás deles para cadastrar a informação da instituição de ensino. Ainda mais, o estagiário, ele tem necessariamente que estar ligado a um supervisor. O supervisor dele atua na mesma área de formação daquele estagiário. Normalmente as empresas pegam os estagiários e botam tudo embaixo do RH, né? É mais fácil, bota todo mundo debaixo do gerente de RH. Não pode mais. Pior, um supervisor só pode ter 10 estagiários atrelados a ele. Coitado desse gerente de RH se a empresa trabalha com um monte de estagiário. E assim vai, gente. Tem um monte de cruzamentos que a gente faz, documentação de estrangeiro, dependente legal para o imposto de renda, dependente... Né? Marido e mulher trabalham na mesma empresa. Os dois cadastram o filho como dependente. Qual que é o certo? Né? Qual que deveria ser o dependente para o imposto de renda? É ok para a empresa, né? Porque para a empresa eu tenho plano de saúde, eu tenho... Mas para o imposto de renda, não. Então, só um deveria ser dependente legal. Então, esses cruzamentos são de extrema importância, porque a partir do momento que vocês mandam a informação para o governo, vocês estão gerando exposição para vocês mesmos. Então, prestem atenção nos dados de vocês. E aí, quando a gente vai falar, né, das informações, da qualidade dos dados, cerca de 40% dos dados que a gente analisa estão em branco. É obrigatório e eu não tenho na empresa. E aí, esse número ele é muito alto e tem um motivo de ser. O governo criou campos novos. O governo criou uma tabela inteira nova chamada S1000, que é o evento são as informações do trabalhador. Isso não existia em nenhum sistema de folha. Agora existe. Então, está aí nesses 40%. Todas as informações das tabelas iniciais têm data de validade, início e fim. Está tudo em branco hoje, não está valendo? Então, tem um motivo de ser 40%. Mas também tem muita informação que eu não precisava antes. Tipo, órgão, data de validade da carteira de identidade. Eu não tenho nenhum órgão de expedição, quanto mais a data de validade. Precisa e é obrigatório. Tá? Além disso, cerca de 23% dos meus dados precisam de algum tipo de ajuste que vai além do dado em si, mas vai também em termos de sistema. Por exemplo, endereço do funcionário. Eu moro na Rua Santa Luzia, número 500. Um campo único no sistema, escrevi tudo isso. Para o E-Social não serve mais. Eu tenho um campo que é o tipo de logradouro. Então, nesse campo, eu escrevo rua, ou avenida, ou praça, ou o que quer que seja. Depois, eu tenho um outro campo, que é o nome, né, o logrador em si. Então, Santa Luzia. E mais um terceiro campo, que é o número, 500. Quem vai ter o trabalho de pegar e separar tudo? Para quem tem, sei lá, 1000 funcionários, são 1000 separações, 1000 digitações de novo. É um trabalhinho. Então, aqui exige mudança no sistema. O sistema precisa ter os campos segregados para que eu coloque de novo a informação. E, além disso, na média, 5% de toda informação que eu analiso é lixo. CPF 0000000. Número de PIS. Toda empresa tem aquele PIS de gaveta. Com certeza vocês têm. O funcionário não tem o PIS. Espera aí, eu tenho um na gaveta aqui? Vamos lá, vamos inserir isso. Então, quando você vai olhar a base, todo mundo tem o mesmo número de PIS. Né? Então, aqui é lixo. 5% das informações precisam ser consertadas. E, muitas vezes, depende do funcionário. O funcionário tem que trazer o documento para a gente ver qual é a informação correta e cadastrar ali. E aí eu trouxe para vocês também, né, porque nem tudo são flores, as multas associadas a algumas dessas questões do E-Social. É muito importante falar que não existem ainda, frisando muito bem o ainda, multas que sejam especificamente atreladas ao E-Social. O grupo de trabalho do governo criou um subgrupo de trabalho
para estudar como aplicar multas. Está em estudo ainda. No entanto, o E-Social ele deixa muito mais fácil aplicar as multas que já existem. Então, por exemplo, não mandar a admissão de um funcionário tem uma multa atrelada de R$ 402. Na reincidência, a multa dobra R$ 804. Não mandar a alteração dos dados cadastrais ou dos dados contratuais, exemplo, mudei o funcionário de cargo, né, dei uma promoção, ou o funcionário casou ou se mudou e alterou o endereço dele. Multa de R$ 201,27, na reincidência dobra, 402. Não emitir e enviar o atestado de saúde ocupacional, o ASO, multa de R$ 402, na incidência 804. Não fazer o comunicado de acidente de trabalho, aquele, em até 24 horas. Aí varia, porque depende do valor do salário de contribuição do acidentado. Não fazer o PPP, essa aqui é de doer o coração. R$ 1.800, podendo chegar a R$ 181.000 na empresa. E não mandar o evento de afastamento temporário, também uma multa que vai de R$ 1.800 a R$ 181.000. O E-Social deixa isso super transparente para o governo. Não precisa fazer mais fiscalização. É não mandar e imediatamente receber a multa. Fora as multas que estão sendo estudadas para ser diretamente aplicadas ao E-Social. Então, gente, na hora de botar no lápis a conta, vale a pena ter um pouquinho mais de esforço, contratar um funcionário temporário extra para ajudar a atualizar os dados, gastar um pouquinho mais atualizando o sistema, porque as multas vão ser facilmente aplicadas daqui para frente. E se vocês tiverem dificuldade de convencer, né, a alta direção, os donos da empresa, de que precisa mudar, mostrem as multas. Porque é uma decisão de negócio, pode ser realmente que aquela pessoa seja indispensável e precise começar a trabalhar uma semana antes da admissão estar pronta, mas então tem uma multa associada e você está tomando um risco calculado. Né? Assim, ok, eu sei que eu vou receber uma multa de R$ 400, mas eu vou ganhar 3.000 se ele começar antes, então estou assumindo, né, a multa, porque vale a pena para o meu negócio. Tá? E aí, falando agora um pouquinho de como se preparar. A gente entende que existe um caminho das pedras. Né? Ele começa por envolver todas as áreas. A gente falou lá atrás que o E-Social não é um projeto do DP ou do RH, ele é um projeto da empresa como um todo. Então, tomem consciência disso, identifiquem as áreas impactadas na empresa. Depois, criem, porque vai ter que tomar decisões que afetam o negócio. Então, esse comitê ele deveria ter autonomia para tomar essas decisões. Uma pessoa do RH ou do DP, deveria ter uma pessoa do fiscal, deveria ter uma pessoa diretamente ligada à operação de vocês e deveria ter pelo menos uma pessoa do jurídico também, tá? Para que tome as decisões que vão precisar ser feitas do que a gente muda na empresa. Com isso feito, façam o diagnóstico. E o diagnóstico passa pelos aqueles 3 pilares. Olhem os processos, olhem os sistemas e olhem a qualidade dos dados de vocês. E aí isso vai dar um panorama geral da empresa. Qual é o tamanho do meu buraco? Eu estou muito mal? Ou o que eu tenho que fazer é pouco e eu me ajusto rápido? E aí, com isso, a gente consegue traçar um plano de ação, que, para quem entra em 1º de janeiro, tem setembro, outubro, novembro e dezembro para cumprir. Né? Então, tem que ser de 4 meses. Para quem entra em 1º de julho, ok, são 10 meses. Então, esse é o tempo, assim, a gente tem uma parede, né? A gente não move o E-Social, é 1º de janeiro. Como eu vou fazer para realizar todas essas atividades de correção em 4 meses? Eu vou contratar um temporário? Eu vou contratar um menor aprendiz para sair digitando tudo que está fora do sistema? Eu vou contratar uma consultoria?
Então, aí vocês conseguem ter noção do tamanho do problema. E tem uma ordem certa de fazer as coisas. Não adianta, por exemplo, eu arrumar o meu cadastro e limpar todas as informações do meu funcionário se eu não mudar o meu processo de admissão, se eu não incluir a qualificação cadastral. Lembram dela? No momento da admissão, a próxima pessoa que eu contratar pode estar com erro no governo e eu sujei minha base toda de novo. Então, eu tenho que mudar antes do processo de admissão. Na verdade, eu tenho que mudar todos os processos de entrada, admissão, movimentação, porque aí é uma forma de eu não sujar mais o meu cadastro. E depois que eu acertei o processo de entrada, aí eu limpo o meu cadastro. Então, tem uma forma certa para não gerar muito retrabalho. Tá? E aí, nos 4 meses que seguem, implantar todas essas ações. De preferência, deixando um tempinho para testar, porque, por enquanto, dado que o governo liberou em 1º de agosto, ele liberou e você pode testar à vontade com o limite de 1.000 registros, mas você não vai ser autuado por isso. Então, você pode fazer o teste, você pode ir sem medo de errar. Né? Exato. Eu não preciso esperar um mês inteiro para fechar a folha para ver se vai dar certo. Se eu tiver uma mão de obra extra ali, eu posso ficar simulando o evento de pagamento e mandar isso para o governo. Tá? E aí, a gente, TOTS Consulting, como a gente trabalha? A gente entende que são 2 momentos. O momento de diagnóstico, onde eu entendo o tamanho do meu problema, e aí é toda essa parte inicial em azul claro, onde eu faço o diagnóstico do processo, onde eu faço o diagnóstico de sistema e de dado, e aí eu desenho esse plano de ação. Aí vocês, como empresas, podem falar, ok, já sei o que fazer, vou seguir o plano de ação sozinho. Ou pode falar, nossa, não dou conta, não tenho braço, ou não tenho conhecimento para fazer tudo isso. Então, vamos implantar juntos. Muito importante, tem uma caixinha ali que é testes e ajustes, porque eu falei, tentem aproveitar esse ambiente de teste, porque é o momento em que você vai saber se tudo que você fez deu certo ou não. Se deixar para usar só em 1º de janeiro, já era. E aí, eu trouxe um pouquinho para você, falei mais cedo, de como as empresas estão no setor de vocês. Né? Então, eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa não era focada no setor de transporte, ela era aberta, mas ela tinha a primeira pergunta, que é, qual o seu setor? Tá? E 7%, se eu não me engano, 10% das empresas eram do setor de transporte. Tá? Desse grupo maior, que na época que a gente compilou eram 155, 7% das empresas consideravam que tinham feito todas as ações necessárias para estar prontos para o E-Social. 7% respondeu que consideravam que tinham arrumado os processos, mas que o resto precisava de ajuste. 21% disse, bom, eu parcialmente arrumei meus dados. Comecei, mas ainda não cheguei lá. 39% respondeu, ok, eu sei o que fazer, não fiz nada ainda. E 25% falaram desde cara, eu não sei nem o que fazer, não fiz nada. Tá? Agora, vamos falar especificamente do setor de vocês, que é onde a gente está mais interessado. Do setor de vocês, 53% dos respondentes tinham um faturamento menor de 78 milhões, então só entram no meio do ano que vem. Tá? E o resto, né, 47%, entraria já em 1º de janeiro. Ainda desse grupo, a maioria tinha até 500 funcionários, ou no máximo 1.000, e empresas com mais de 5.000 eram um número menor. Tá? E quando a gente faz a mesma pergunta, estou preparado para o E-Social? Já me considero pronto? 47% respondeu, 13% respondeu sim, estou completamente preparado, estou pronto, se entrar amanhã, estou pronto. Gostaria de conhecer essas empresas. Depois, se for um de vocês, por favor, se apresente no final
da palestra. 47% falou, estamos na fase de identificação do que eu preciso fazer. Então, estou vasculhando, né, tudo que eu faço na empresa para montar meu plano de ação. E 40% respondeu, não fiz nada ainda, estou com problema. Tá? Aí vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo nos problemas, né? O que são problemas? Falando inicialmente de cargos, salários, CBOs. Né? Eu perguntei se o cadastro de cargos na empresa, cargos é uma das tabelas iniciais, se ele era centralizado, ou seja, se só dentro do RH eu fazia a criação de novos cargos. 80% das empresas respondeu que sim, é centralizado. Então, vamos esquecer os 20, que já são um problema, e vamos focar nesses 80. Desses 80, aí eu perguntei, mas a descrição do seu cargo está atualizada? E aí, 25% falou, putz, não está atualizada. 75% falou, ok, está. Então, vamos seguir em frente. Aí eu perguntei, a classificação, né, do seu cargo, ela é aderente ao CBO, a tabela de CBO, Classificação Brasileira de Ocupação? E aí 33% respondeu não, e 67% respondeu ok, está aderente. E aí, mais a fundo, eu perguntei se vocês levavam em consideração o grau de instrução do funcionário quando vocês colocavam ele num cargo. 40% respondeu que isso não era levado em consideração. Aí já vem um problema maior. É risco, né, sem exposição na certa. E ainda mais, 40% respondeu que não fazia nenhum tipo de checagem de isonomia salarial quando contratava um funcionário. A isonomia salarial é uma questão que tem diversos debates associados. E se eu uso um plano de cargos e salários? Eu não levo em consideração a meritocracia? Então, existem diversas outras questões que são analisadas quando a gente fala disso, mas, imediatamente, eu ter duas pessoas no mesmo cargo, no mesmo lugar, com o mesmo tempo de casa, com salários diferentes, me chama uma fiscalização. Eu posso não receber a multa, mas eu vou ter que me explicar. Tá? Então, aqui é um ponto de atenção para vocês. Seguindo, ainda falando dessas outras tabelas iniciais, 67% das empresas do setor de vocês responderam que tem problema com a tabela de rubricas, as verbas da folha. Seja porque vocês têm muita rubrica, muita coisa que é lixo e que não usa mais. E aí a minha dica é, olhem, se vocês têm rubricas que vocês não usaram nos últimos 3 anos, inativem, não vai mandar isso para o governo, tá? E, além disso, vocês responderam que tem muita dificuldade de garantir a incidência correta de impostos e a repercussão dessas rubricas no cálculo de 13º, férias, etc. Ainda falando de tabelas iniciais, 33% de vocês falaram que nas empresas de vocês ocorrem mudanças nas escalas, nos turnos de trabalho, e o RH não fica nem sabendo. Aí lembrem que eu comentei, imagina se tem um acidente de trabalho e o cara está num horário diferente daquele que ele está cadastrado no sistema. Como a gente explica isso? Tá? E 27% de vocês responderam, ele tem um errinho, 27% de vocês responderam que tem problemas para controlar o pagamento de autônomos. Tem 2 formas de trabalhar com autônomos sempre. Eu posso trabalhar com autônomo e a área, né, contrato autônomo, isso vem numa ficha para o RH. O RH faz uma folha de autônomo e recolhe todos os impostos associados e depois manda para pagamento, né, na consolidação da folha, ou a forma menos adequada, eu contrato um autônomo lá na ponta, lá na garagem, o recibo de pagamento vai direto para o financeiro paga e depois isso cai no RH para recolher os tributos e o RH não tem nem mais como falar com essa pessoa e a informação não está completa. Aí a gente tem um problema no E-Social. Então, a primeira forma é mais correta, é mais segura de se fazer o processo. Tá? Seguindo,
eu perguntei se durante a admissão era feita a qualificação cadastral, aquele passozinho em que a gente checa a informação no governo. Tá? 34% de vocês responderam que a qualificação cadastral é sim feita no momento de admissão e que vocês não admitem o colaborador se ele não passar nessa qualificação cadastral. 13% respondeu que vocês realizam a qualificação no momento da admissão, mas o colaborador é admitido mesmo que ele não tenha passado. E aí, qual é o problema disso? Enquanto o candidato ainda não foi admitido na empresa, é interesse dele arrumar a informação. Ele quer o emprego, ainda mais agora que a gente está no momento de crise, ele vai correr atrás, ele vai mover mundos e fundos para resolver o problema dele. Depois que assinou a carteira, desculpa a expressão, ele cagou, não é mais com ele, aí o problema é da empresa, o interesse é da empresa. Então, não pode acontecer, gente, se na admissão ele não qualificou, não pode contratar. Deixa ele resolver o problema dele, bota ele ali no banco de candidatos e só contrata depois que ele recebeu, que ele passar na qualificação. 20% respondeu que a qualificação ainda é feita no momento de seleção. Então, se na seleção, né, se antes de definir que ele vai ser admitido, eu já sei que ele não passou, eu já procuro outro, eu não perdi tempo com ele. Tá? E 33% respondeu que não faz a qualificação cadastral. Esse é o pior dos mundos. Tá? Aí, quando a gente fala de controle de ponto e fechamento de folha, competência, a gente já passou por esse assunto. 73% respondeu que não tem dificuldade nenhuma para realizar o fechamento da folha de pagamento. 13% respondeu que o fechamento do ponto não é feito no prazo definido, né, não é de 1 a 31, e que aí, consequentemente, isso afeta a consolidação da folha de pagamento. Eu também pago, né, no período diferente, eu não pago na competência. 7% respondeu que tem dificuldade de cumprir esse prazo, porque é uma empresa terceira que roda a folha. E 7% respondeu que, como tem múltiplos sistemas envolvidos, ou seja, o ponto é um sistema, a folha é outro sistema, aí isso traz muita dificuldade para assumir esse cronograma de fechamento de folha. E aí, quando a gente vai falar de medicina e segurança, né, que aí é outro problema, 40% disse que ainda precisa realizar ações para implantar a medicina e segurança na empresa. 27% disse que o SESMIT, a área de medicina e segurança, não tem nenhuma interação com as outras áreas da empresa e que isso dificulta muito a gestão da informação. 20% disse que é uma empresa terceira e que isso dificulta o relacionamento, né? De quem a responsabilidade por enviar essa informação. E 13% falou que não tem nem sistema, né? Que não controla isso de forma nenhuma. E aí, quando a gente vai falar de risco, né, associado à função e ao ambiente de trabalho, né, a gente tem as mais diversas situações. 20% respondeu que tem dificuldade de se relacionar com o fornecedor de medicina e segurança e, portanto, não tem essas informações completas. 13% disse que o problema, na verdade, era a dispersão geográfica. Então, eu tenho muitos ambientes diferentes para controlar. E, quando eu tenho dispersão geográfica, normalmente eu trabalho com empresas terceirizadas. Quando eu estou concentrada num único lugar, eu tenho um médico próprio, eu tenho um técnico de segurança, eu tenho alguém dentro do meu corpo de funcionários. Mas, quando eu estou muito espalhado, eu tenho que trabalhar com diferentes fornecedores, até porque nem o mesmo fornecedor não necessariamente atende a todas as minhas unidades. Então, eu trabalho com múltiplos fornecedores. Além disso, eu tenho dificuldade de descrever as funções, e aí eu não consigo ter uma análise assertiva de riscos, eu tenho dificuldade de controlar o lugar onde o funcionário está lotado, e aí eu não consigo definir se ele deveria receber periculosidade, insalubridade, eu não consigo medir o risco, né, principalmente quando ele é externo, e
para grande parte das empresas, o PCMSO e o PPRA não estão atualizados. O de vocês está? Tem. Muito bem. Resumindo, pessoal, para a gente fechar, quais são os principais desafios quando a gente está falando de uma implantação de e-social? Eu tenho que ter certeza da qualidade dos meus cadastros. E aí eu estou falando tanto do cadastro do empregado, as informações do meu funcionário, quanto as minhas informações como empregador. Tá? Eu tenho que adequar os meus sistemas. O sistema tem que estar atualizado no último layout, eu tenho que ter qualidade de informação nas minhas tabelas, eu tenho que ter esse módulo que junta toda a informação para se comunicar com o governo, que é a mensageria, e eu tenho que implantar um módulo de medicina e segurança, que a maioria, e aí, gente, a maioria das empresas mesmo, independente do setor, não usa módulo de medicina e segurança. Por isso que o governo deu 6 meses a mais, né? Porque ele sabe que, em termos de medicina e segurança, as empresas estão muito atrás do que é desejado. Tá? Lá, nos meus processos de administração de pessoal, os processos que são mais críticos, admissão, demissão, férias. Férias para o e-social é um afastamento, então eu afasto o funcionário por motivo de férias, toda a folha de pagamento, recolhimento de encargos, e eu tenho que criar um processo, eu tenho que ter a rotina, pelo menos que ela seja anual, de atualizar as informações dos meus funcionários. Então, eu tenho que fazer uma campanha. E aí, não sei se é na garagem, se é numa folha de papel, que o funcionário escreva, dizendo, mudei essa informação, toma aqui meu novo comprovante de residência, conta de gás, para mostrar que a minha informação está atualizada. Tá? E uma grande mudança, que aí ela é um pouco mais intangível, eu tenho que ter uma mudança cultural. Eu tenho que entender que eu não posso mais ser tão flexível como eu era até o dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, o Big Brother está na área. Então, ele está olhando o que eu estou fazendo, eu tenho que ser mais cuidadoso. Não posso trocar de roupa ali em frente à câmera, né? Tem que ir para debaixo do edredom, fazer tudo certinho. Tá? Eu trouxe também alguns desafios que eu entendo que são específicos do setor de vocês. Tá? Transportador rodoviário autônomo. É o caso? Não. Então, vamos pular. Revisão de tabelas e cargos. Eu tenho que garantir que o CBO está vinculado, o cargo está vinculado corretamente ao CBO e, principalmente, no que tange motorista e condutor. Tá? São cargos... e aí que eu tenha a carteira de habilitação com a categoria adequada do motorista. Tá? Porque essa também é uma informação que vai para a social. Na jornada de trabalho, né, eu tenho uma lei específica que rege a jornada de trabalho no setor de transporte, que é a 13.103. Eu tenho que garantir que a minha tabela de horários esteja de acordo com essa lei. Eu tenho que garantir que as informações dos meus funcionários estão atualizadas, principalmente a carteira de motorista. A carteira de motorista tem validade. Eu tenho que controlar a validade dessa carteira de motorista. Tá? E na medicina de segurança, eu tenho que garantir que eu consiga medir os riscos a que essas pessoas a que esses funcionários estão expostos e colocar isso adequadamente no sistema. O que eu entendo que são fatores críticos para o sucesso, né, para a empresa conseguir implantar o e-social e não receber multas? Eu tenho que entender que não é um projeto de RH, não é uma responsabilidade só do RH, é multidisciplinar. Envolvimento do jurídico, da área fiscal, da área de tecnologia e informação, que é o canal que viabiliza o envio da informação. Eu tenho que ter um patrocínio do dono da empresa ou do presidente da alta gestão, me dizendo, é isso mesmo, agora tem que seguir a lei. Eu tenho que entender o tamanho do meu problema, eu tenho que conseguir fazer
diagnóstico. Senão, eu tenho retrabalho. Senão, eu estou olhando ali o micro e talvez tenha um problema bem maior que eu esteja deixando passar e vai chegar dezembro, eu vou perceber e aí é tarde demais. Tá? Eu tenho que qualificar essas informações antes de enviar para o governo. Eu tenho que pensar que, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou precisar de alguém abrindo o protocolo. Né? A gente normalmente pensa em enviar. Enviei o evento, estou feliz. Todo envio tem um retorno, que é o protocolo. Alguém precisa abrir todos os protocolos para ter certeza que foi enviado corretamente. Essa é uma função nova. Né? Aposto que não tem ninguém com cargo recebedor e analisador de protocolos do E-Social. Tem que pensar em quem vai fazer isso. Tá? Revisar os processos e os cronogramas do processo. A folha deveria ter uma régua de quando a quando as pessoas podem ser admitidas, de quando a quando as pessoas podem ser demitidas, qual é o período que eu posso colocar as pessoas de férias, até quando as pessoas podem mudar a programação de férias. Então, esses cronogramas do processo são muito importantes. Tá? Eu tenho que ter uma mudança cultural, né? Eu tenho que comunicar isso também para os funcionários e para os supervisores, né? E eu tenho que promover a integração maior do RH com todas essas áreas que são envolvidas no E-Social. Terminando, né? O E-Social dá trabalho. O E-Social é um trabalho hercúleo até 1º de janeiro. Por outro lado, ele é uma grande oportunidade, porque ele vai... debaixo da bandeira do E-Social vem a oportunidade de arrumar um monte de processo que nós, como RH, ficávamos brigando e não tínhamos voz para consertar. Agora tem. Eu tenho um cliente que ele fala muito do aviso de férias. Não, eu fiz uma campanha, eu disse que agora quem programou férias não pode mais mudar. Eu falei, poxa, mas fulano... Não tem mais aviso de férias no E-Social. Esse evento foi extinto. Não, eu sei, mas agora eu quero arrumar as férias, então eu estou colocando tudo na conta do E-Social. Quero mudar, é por conta do E-Social. Então, é o momento de arrumar a casa. Né? É o momento de rever meus processos, de melhorar, de aumentar a qualidade da percepção de serviço para o meu cliente interno, para os meus funcionários, de atualizar as informações deles e de qualificar essas informações. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Estou deixando aqui meu e-mail e estou deixando também os contatos da Daniele, que trabalha comigo lá na TOTS, está sentada aqui. Tem o telefone dela, o que vocês precisarem de informação é com ela. Tem essa fichinha que vocês preencheram, então elas vêm para a gente também. E estou aberta para perguntas.